No dia 5 de julho de 2024, a Comissão Nacional de Energia Nuclear fez uma publicação em seu site para comunicar à população acerca de um carro que havia sido roubado lá em São Paulo, que possuía 5 fontes radioativas no seu interior. E eles fizeram essa publicação a fim de alertar a população com relação à ajuda nas buscas dessas fontes para caso alguém encontrasse ou visse qualquer uma delas jogada por aí, avisasse a comissão para que eles pudessem vir fazer a retirada, muito embora, segundo a própria comissão, o tipo de fonte que havia sido roubado era de uma categorização de risco baixo, mas que ainda assim, em virtude dos tratados internacionais que nós temos com a Agência Internacional de Energia Atômica, precisaria dessa comunicação e da recuperação dessas fontes. E no dia 8 de julho foi dado como encontrado pelo menos uma das fontes que ainda tinha atividade radioativa e a busca foi encerrada, muito embora outras 4 fontes não tenham sido recuperadas, mas, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, essas fontes já haviam decaído, ou seja, já não emitiam mais radiação. E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje no episódio da semana. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou falar a respeito desse rolo que aconteceu aí essa semana com relação às fontes que estavam dentro do carro que foi furtado lá na cidade de São Paulo e que inclusive no dia 8 de julho, que foi ontem, eu falo hoje dia 9 de julho de 2024, né? Então ontem foi dado o alerta de que as buscas haviam sido encerradas porque das 5 fontes, 4 já haviam decaído e a que estava em atividade já havia sido recuperada, né? Então a CENEM deu esse martelo final. E eu falo assim no sentido de rolo, em que aspecto? As condutas que a CENEM adotou, beleza, seguiram todos os protocolos lá, mas a gente sabe que quando se trata dessa temática de radiação, tem muita polêmica com relação à falta de conhecimento que as pessoas têm acerca do tema, a falta de conhecimento que a mídia tem acerca do tema, e na hora de noticiar esse tipo de coisa, faz parecer que vai acontecer um Goiânia 2, e não é isso, né? Inclusive, até alguns amigos me mandaram umas atrocidades que as pessoas estavam falando no Twitter. Olha, gente, eu tenho Twitter, mas assim, eu nem abro, porque não é nem só com relação a isso, mas com relação a qualquer outro assunto, eu tenho vontade de morrer um pouquinho cada vez que eu leio os comentários, né? Então, eu tenho Twitter, mas não uso. Me fizeram esse grande favor de compartilhar comigo essa situação. Ai, gente do céu, terrível. Eu até fiz um videozinho, fazia tempos que eu não dava as caras ali pelo Instagram, né? Eu até queria ter postado no TikTok, mas nossa, gente, o TikTok é um aplicativo que ele demanda tanta energia pra você responder, pra você ler os comentários, divulga bastante, né? Difunde muito, sim, mas nossa, gente, tem que ter tempo ali pra lidar, né? Enfim, dei até as caras por lá pra compartilhar um pouquinho acerca ali dos vídeos, só que o problema é que quando eu gravei esse vídeo, eu tinha poucas informações, que até justamente o que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? E ao longo dos poucos dias que sucederam ali, né, o alerta, que foi aparecendo mais informações, e é isso que eu vou comentar tudo aqui detalhado com vocês pra gente entender, né, qual que é a magnitude real disso aí que aconteceu, né, se o que a CENEM falou é bem verdade ou se não é, porque, infelizmente, e eu até dou a razão para as pessoas até certo ponto, quando a gente teve lá o acidente de Goiânia, né, que foi uma situação muito catastrófica, a Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabia gerenciar muito bem os meios de comunicação com a mídia, os meios de comunicação com a população. Então isso sempre dava aquela impressão que estava sendo mascarada. E, inclusive, tem um livro, gente, que eu ganhei do meu amigo Augusto, que inclusive é o editor, né, o diretor da editora que eu estou publicando o meu livro, que inclusive está ficando bem legal, gente. Já revisei ele todo, já fizeram a diagramação, logo tá por aí. Mas ele me deu um livro que se chama Os Bastidores do Césio 137, que é uma psicóloga chamada Suzane Elo, onde ela fez entrevista com pessoas que trabalharam lá no acidente, e uma coisa que as pessoas que foram entrevistadas comentam é que, em virtude de questões políticas, o modo como a informação era passada, infelizmente, não era o ideal.
porque o enfoque era muito mais mostrar como os políticos estavam se mobilizando para o evento, para cuidar, do que, de fato, os riscos relacionados, como que a população podia se proteger, o que a população tinha que saber, entendem o que eu quero dizer? Então, isso dá uma descredibilizada nesse órgão federal, né? Eu entendo. Mas é justamente isso que eu vou expor aqui pra vocês, né? O que disso tudo aí, né? De fato, a CNEM tá falando a verdade? Não tá falando a verdade? É perigoso e falaram que não é? Não é perigoso e estão exagerando e não precisava de nada disso? Então é isso que a gente vai ir vendo aí ao longo do nosso episódio de hoje, né? E claro, né, só pra finalizar aqui, né, tudo isso que eu falei já é meio que uma consideração inicial / introdução, né? Agradecer a todos vocês aí que me acompanham, tenho recebido e-mails, ali até recebi um e-mail do Leandro, que sempre me acompanha, recebi um e-mail do Emílio também, que me passou uns links ali bem interessantes pra eu olhar depois, então muito obrigada aí, gente, pra vocês que, né, sempre estão em contato comigo, e vamos falar disso aí então, que, né, assunto quentíssimo aí no momento. Eu achei muito curioso ter acontecido esse evento em específico pouco antes de eu publicar o meu livro. O meu livro já está em fase aí de editoração, como eu comentei com vocês, e a previsão é dele ser lançado no final desse mês. E eu acho muito curioso porque muitas coisas que eu vou explicar aqui para vocês hoje, com relação a esse caso, está lá no meu livro. Então a referência desse episódio sou eu mesma. É óbvio que eu não tirei da minha cabeça, né? Todas as coisas que eu escrevo lá, eu tirei de algum lugar. Boa parte do meu conteúdo eu tirei das cartilhas da Agência Internacional de Energia Atômica. Mas enfim, né? Então vamos falar aí desse rolo, o que aconteceu. No dia 5 de julho, que foi sexta-feira passada, pela manhã, a Comissão Nacional de Energia Nuclear publicou lá no site deles e no Instagram uma notícia de alerta à população com relação a um roubo de um veículo que possuía dentro dele, né, 5 fontes radioativas. Era um veículo de transporte de fontes mesmo, né? E só que eles não explicaram nada, só falaram isso. Então, né, alerta a população, né, veículo né, tal, foi roubado na noite do dia 30 de junho, foi alertado no dia 1º de julho, e a CNEM compartilha com a população para caso alguém encontre as fontes dessa fotografia, que acione a CNEM, porque se for manipulado inadequadamente, pode trazer risco à saúde, né? Então, foi só isso que eles publicaram. E as fotos? Para uma pessoa do público leigo que lê isso, sem mais informações, não fala o elemento radioativo. Dá pra ver na foto, mas dá pra ver quem entende. Quem não entende não aparenta nada, parece um balde azul, né? Até vi uns memes aí, né, que eu achei um pouco de mau gosto, mas eu confesso que no fundo eu dei uma risadinha. O pessoal rolando, né? Comprei esse baldão aqui de açaí, kkk, me venderam por R$15. Ai, gente do céu. Terrível, pessoal. Brasileiro sobrevive à base de meme, né? Mas assim, como eu falei, né? Postaram ali as fotografias das 5 embalagens, né? Que tinham ali nessas fontes, né? E só colocaram essa, né, pontuação, isso na sexta pela manhã, né? Então, o problema disso, né? Como eu até falei agora há pouco, é que você não explicar direito o que está acontecendo faz as pessoas elevarem a magnitude daquilo, né? E, inclusive, até nesse momento que eu li a matéria, né, que foi sexta pela manhã, eu já fiz um videozinho pra explicar ali, tipo, olha, gente, não é um acidente de Goiânia da vida. É um negócio, ele realmente, né, roubaram, né, não é legal, é perigoso pra quem encontrar, mas não vai acontecer um Goiânia 2, vai espalhar e vai matar as pessoas. Não, são coisas totalmente diferentes, né? Só que aí que tá, né, fica difícil, né, a credibilidade por falta de informação. E não tinha essa descrição, né, das fontes, atividade, o que era. Eu fui olhar as fotografias e identifiquei ali do que se tratava, né, que eram fontes que são utilizadas numa área da medicina, que se chama medicina nuclear. Inclusive tem um episódio aqui no programa que é de medicina nuclear, onde eu falo um pouquinho sobre a área, com uma convidada, né, que é a minha amiga Mari. Mas o que acontece? Então, essas fontes, elas realmente são usadas ali na medicina, né? Nessa modalidade de medicina nuclear, e elas são fontes radioativas usadas para fazer outros elementos radioativos que são usados nas pessoas. Então, eles são o que a gente chama de gerador de radionuclídeo. Então, é como se fosse dentro daquele negócio ali, né, um material radioativo inicial, que conforme o tempo vai passando, né, como eu já expliquei para vocês aqui em outros episódios, né, esses elementos radioativos, eles vão se estabilizando e deixando, né, de ser radioativos. Eles vão perdendo essa sua capacidade de emitir radiação, né? A gente chama isso de decaimento.
E quando acontece esse processo de decaimento, como ocorre ali uma mudança estrutural dentro do núcleo, às vezes os elementos mudam. Então ele se transforma em outra coisa, em outro elemento químico. E às vezes esse elemento químico ainda é radioativo, porque ele ainda é instável. E é justamente isso que acontece dentro desses geradores, né? Então, um dos geradores, pelas fotografias, né, e depois, posteriormente, foi confirmado, né? Um desses geradores era de galho 68, que ao decair viraria galho 69, que é o radioativo, e 4 de molibdênio 99, que ao decair vira tecnésio 99. Então, tanto o galho, né, 69 lá, quanto o tecnésio 99 são utilizados para a medicina nuclear para fazer exames de imagem, tá, gente? E claro que na medicina nuclear, né, como esse uso é fracionado para cada pessoa, é uma concentração muito baixa, mas dentro do gerador, né, dentro da estrutura, naturalmente essa atividade vai ser muito maior, porque você vai fracionar isso ao longo do tempo, né? Pelo menos essa é, teoricamente, né, o ponto de vista inicial, sem mais informações, é isso que se supõe, né? Então, beleza. Aí eu fiz um videozinho, né, postei lá, e depois, né, conforme foram vindo mais informações, é que deu para entender um pouco melhor o que estava acontecendo ali. Mas o primeiro momento era isso. Bom, e na sexta-feira de tarde, eu acho que a CNN tinha percebido que o que eles haviam publicado era muito raso, né? Eles conseguiram complementar as informações acerca desse problema aí. Então, eles explicaram, né, que esses elementos radioativos, eles eram de responsabilidade de uma empresa de transporte de materiais radioativos chamada Medical ALD, e que esses geradores estavam vindo de uma empresa de radiofarmácia lá do Rio Grande do Sul, rumo a Curitiba e Blumenau, né? Pelo menos essas eram as informações preliminares. E aí, vocês podem estar se perguntando, né, mas por que eles fazem, né? Sabendo que é um troço radioativo, né? Que né, pode ser roubado, pode acontecer acidente, né? Por que eles fazem transporte desse troço de carro? Por que não faz de avião? Ou por um outro meio mais seguro? Ou escolta, né? Ou seja lá o que for. Então, gente, acontece que existe uma série de regulamentações da Comissão de Energia Nuclear sobre transporte de fonte. Tá? E quando a gente pensa em elementos radioativos, a gente tem categorias de risco, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, existem fontes que têm risco realmente muito elevado, e aí o transporte vai ser conduzido de uma certa maneira, mas tem fontes em que esse risco não é tamanho, não vai ter risco de contaminação, não vai ter risco de morte, não vai ter risco de nada disso. Então, essas são passíveis de serem transportadas de carro. E essas, especificamente deste evento, como eu comentei com vocês agora há pouco, elas são usadas em uma modalidade muito específica da medicina, que é a medicina nuclear. Então, quando a indústria da radiofarmácia fabrica esse gerador, ela fabrica esse gerador e ele é como se fosse uma bateria que ela vai acabando, só que você não consegue recarregar, né? Porque a gente tá, né, fazendo essa analogia, mas ao invés de ser uma bateria elétrica, é uma bateria radioativa, digamos assim, né? E se a radioatividade acabar, você não consegue fazer exame. Entendem? Então, digamos que ela sai com uma carga ali, entre aspas, né, de radioatividade no momento em que ela é fabricada. A partir daquele momento, essa carga começa a ir abaixando, ou seja, o elemento radioativo vai decaindo. Então, ele precisa chegar o quanto antes no local que fez a compra, que fez a aquisição, a clínica que precisa desse gerador, né, para ela poder dar andamento e seguimento nos exames. Agora, vocês imaginem, né, por uma questão puramente logística, ali, se esse transporte de fonte que decai rápido é feito de avião, né, às vezes o tempo que leva, né, para essa fonte chegar, né, em virtude da logística, né, da questão ali de embarcar as fontes, né, toda a burocracia e tudo mais, né, é grande. E se esse voo atrasa? Ou se acontece um acidente aéreo, né, sei lá, Deus o livre, acontece um negócio, né, essa fonte, nesse caso não seria nem pelo risco, é só porque a fonte não consegue chegar ao destino. E aí a radioatividade dela acaba, ela não pode ser usada. Fora que tudo isso tem um custo, né? Então, dado o nível de risco dessas fontes e a necessidade do uso, a logística acaba sendo facilitada pelo transporte feito pelo carro. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Ah, mas e se roubarem? Porque não foi o que aconteceu? Né? Ah, porque daí não sei o que lá. Então, tem toda essa questão que eu falei pra vocês agora com relação ao nível de risco, né? Então, tal como aconteceu nesse exemplo, se roubar, a radioatividade vai acabar e o problema meio que se resolve por si só, tirando os custos, né? Mas é claro que existem protocolos para evitar que isso aconteça, mas por erro humano acabou que, né, roubaram o carro lá. Eles também podem estar se perguntando, ah, mas se esse negócio é feito por transporte de carro, por que eu não boto um rastreador nessas fontes?
Tá aí uma boa pergunta, gente, também não sei. Até pesquisei, mas eu não sei. Porque por questão de custo, né, imagine, eu botar um rastreadorzinho no veículo, que seja, né, eu acredito que até tenha, mas o problema é que às vezes as pessoas que roubam o veículo tiram os elementos que estão lá dentro e aí não tem como achar, né. Aí cai nessa questão, as fontes deveriam ter um rastreador, mas eu acho que é porque talvez o volume de fonte seja tão grande que fica inviável, mas honestamente, gente, não sei por que não tem um rastreador nas fontes, deveria, na minha opinião. Certamente deve esbarrar em uma questão ou de custo ou de logística, né? Se fosse tão fácil assim, alguém já tinha feito, né? Com certeza. Eu imagino, espero que sim. Enfim, voltando ao ponto. Então, o que aconteceu, né? A empresa, né, responsável pelo transporte, né, das fontes, eles notificaram a Comissão de Energia Nuclear no dia 30 de junho, à noite, lá por volta de 9, 10 horas da noite, e eles falaram, né, que eles tinham um veículo, uma Saveiro, que tinha ali, fazendo, né, dentro do veículo, para fazer o transporte, um gerador de galho e 4 geradores de tecnécio, né, que dentro tinha a molibdênio, no caso. E eles avisam justamente para que a CENEM faça, né, as necessidades, porque se a empresa não avisa que foi roubado, né, nossa, é muito pior. Ah, mas se o risco é tão baixo, então por que ficaram avisando e não deixaram para lá? Porque não pode, né, gente? Tem que ter transparência, tem que avisar. E aí a CENEM, né, foi fazer os protocolos cabíveis, né? Então eles fizeram a verificação da empresa e viram, né, que a empresa de fato tinha uma licença, tinha supervisor de radioproteção, tinha plano de ação, né, caso acontecesse qualquer coisa, né? Então eles tinham ali tudo certinho. Bom, mas aí vem aquela questão, né? Ah, Paola, mas qual que é o risco aí real? É perigoso, tipo um acidente de Goiânia? Longe disso, gente. Nossa, não tem nem como comparar, assim, eu até falei isso no vídeo que eu publiquei no Instagram, mas eu comento, né, são condições completamente diferentes. O acidente de Goiânia é uma magnitude muito absurda, gente, nunca aconteceu nada igual no mundo, nem antes nem depois de Goiânia. Era uma fonte completamente diferente, com um elemento químico em uma forma completamente diferente, disperso de um jeito muito específico, com uma atividade diferente, com uma energia completamente diferente, uma finalidade diferente. Inclusive, também pontuo aqui no programa, tem um ótimo episódio sobre o acidente radiológico de Goiânia para vocês ouvirem. Então, assim, risco realmente comparado àquele não tinha como. Inclusive, até tem a categorização que a própria Comissão de Energia Nuclear estabeleceu lá no site deles, depois, né? Colocaram lá, categoria 4, né? Fonte de categoria 4. Né, que isso representa um risco baixo. Já vou comentar com vocês sobre essas categorias. Aí vocês podem estar se perguntando, mas então se não tinha esse risco, por que a CENEM teve que fazer esse alerta então? Por que não deixou para lá? Ou por que optaram por avisar, se eles podiam só deixar quieto se é uma coisa que se resolve sozinho? Né? Por que avisam? Porque, gente, é uma coisa que precisa ter transparência, né? Como eu comentei, tem que ter transparência com a população. Hora ou outra alguém ia encontrar essas fontes. E porque, por mais que a categoria, né, de risco seja baixa, a gente ainda tem um risco ali associado para a pessoa que encontra e abre e fica ali mexendo por um tempo prolongado, digamos assim. Que não ia ser muito também porque decai. Mas, enfim, já vou falar sobre isso. Mas, além disso, o Brasil é membro signatário da Agência Internacional de Energia Atômica e, por consequência, por ser signatário, ele também faz parte do Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas. Então, isso quer dizer que o Brasil precisa adotar as condutas que a agência sugere e diz respeito à informação à população, então tem que avisar, indiferente de como seja. Então, e com relação a essa questão de categoria, como eu comentei com vocês, né, eu mesma escrevi acerca disso lá no meu livro. Então, quando a gente pensa em fontes radioativas, a gente tem uma categorização feita pela Agência Internacional de Energia Atômica. Eles têm uma publicação lá com umas 70 páginas, mais ou menos, que é exclusivamente sobre isso, onde eles colocam uma escala de 1 a 5 dessas fontes, sendo que 1 são as fontes extremamente perigosas, capazes de causar danos letais, e o nível de categoria 5 é o mais baixo. Tá? Então, a gente tem ali na categoria 1, que são aquelas fontes que vão causar danos extremos à saúde ou ao meio ambiente num tempo muito pequeno que decorre ali, né, de encontrar a fonte, e que realmente pode ser fatal ou minimamente causar uma doença muito grave, uma amputação, mas são fontes que são utilizadas em radioterapia, por exemplo, ou então em aplicação industrial. E aí entra essa questão, por exemplo, do acidente de Goiânia. Então, dado que a fonte que era utilizada, né, que causou o acidente de Goiânia, era uma fonte de radioterapia, muito embora já tivesse decaído uma parte do seu material e tivesse uma concentração pequena do elemento, né, fez o estrago que fez, justamente pela categorização de risco máximo grau 1.
Então, novamente, já vamos fazer o comparativo, né? Essa de São Paulo é nível 4, tá? Então, nível 1 é Goiânia. Então, outra coisa. Já começa por aí a inviabilidade de equiparar uma coisa com outra, né? Aí tem a categoria 2, que são menos perigosas do que a categoria 1, mas ainda assim representa risco, né? Pode causar ali efeitos locais, né? Reações determinísticas, que a gente chama, que a gente tem ali fontes de gammagrafia e algumas fontes ali de algumas áreas médicas especializadas, por exemplo, bracterapia, tá? Também, né? São fontes bem perigosas. Elas podem não te matar, mas elas podem fazer você ter que amputar um membro se você pegar a fonte na mão, por exemplo. Aí tem categoria 3, que é um risco moderado, né? Dificilmente vai causar um efeito imediato, mas pode causar um efeito um pouco tardio, né? Então tem ali alguns equipamentos, né, de terapia, também ali da radioterapia. Aí a fonte de categoria 4, né, que é um risco muito baixo, a exposição em condição normal é muito improvável trazer risco à saúde, mas se tiver um manejo inadequado, se tiver uma exposição prolongada, pode representar algum risco. Tá? Então, até tem um exemplo que a gente chama de medidor nuclear, né, densitômetro, que é o que causou o acidente de Kramatorsk lá na Ucrânia. E, inclusive, tem episódio sobre isso aqui no podcast que é surreal, que é aquela fonte de césio que estava chumbada na parede, ninguém viu e matou lá a família porque deu leucemia, né, radioinduzida. Bizarro, assim, uma coisa de louco também. Aí tem essa categorização. Mas porque era uma exposição a longo prazo de uma fonte que tinha uma atividade muito grande, né? E um tempo de meia-vida também muito grande. O que é tempo de meia-vida? O tempo que o elemento leva para emitir a sua radiação, né? O tempo que ele leva para ir decaindo, que a gente chama, né? Para ele perder sua capacidade de emitir radiação. Claro que tem uma definição mais exata para isso, né? Que não é que ele perde toda a sua energia, né? Ele perde metade da sua capacidade a cada tempo de meia-vida, depois metade da metade, porque é uma exponencial e etc. Enfim, né? Mas é um tempo ali, resumindo, né? Para leigos, né? É o tempo que leva ali para o negócio deixar de ser radioativo, tá? A grossíssimo modo. Enfim, então naquele caso de Kramatorsk era muito específico. E aí tem a categoria 5, que é a fonte que não tem quase que risco nenhum, que geralmente é a fonte de pesquisa, né, dispositivo de medição ali para exemplificar, que tem um nível de radiação ridiculamente baixo, e essa não faz nada. Então, essa do evento de São Paulo, ela é categorizada como nível 4, mas por quê? Nesse documento que eu comentei com vocês da agência que categoriza essas fontes, existe uma conta que você faz para saber em qual categoria a fonte que você tem vai ser enquadrada. E a CENEM que estipulou que, né, dado as informações lá da radiofarmácia, essa de medicina nuclear é nível 4, por quê? Porque eles fizeram um cálculo com base na atividade da fonte. Essas de medicina nuclear, por mais que elas possam emitir um pouco mais de energia, né, e tudo mais, elas perdem sua capacidade de emitir radiação muito rápido, ou seja, o tempo de meia-vida que esses elementos possuem é muito curto. Então, isso faz com que a sua radioatividade acabe logo. E por essa razão que eles categorizam como nível 4. Né? Então, mesmo que, como a própria CENEM comentou, não encontramos lá as fontes, mas quem encontrar provavelmente vai achar, já vai ter tido acabado essa emissão de radiação. Mesmo que tenha transmutado, né? Depois do tecnésio, né? Transmuta e não fica mais radioativo. Então, essa seria a lógica de categorização, tá? E por que esse evento aconteceu, né? Por que roubaram? Né? O motorista da empresa de transporte que estava fazendo aí, né, o transporte dessas fontes, ele estacionou a Saveiro num lugar que não era para ele estacionar. Então ele estacionou num lugar lá que acho que era perto da casa dele, foi dormir e deixou o carro na rua. E alguém foi lá e roubou, né? Provavelmente quem roubou não sabia que esse veículo era de transporte radioativo, muito embora exista na normativa, né, a exigência de ter a sinalização com o trifólio, né, símbolo da radiação, de que aquilo está transportando um elemento minimamente, né, periculoso ali. Então, mas, né, assim, não se sabe, né, quem foi que roubou, quem que, né, fez, se foi intencional, se não foi, né, mas a princípio, né, supõe-se que a pessoa que roubou não sabia que era radioativo, queria só o carro, né. Mas eu particularmente tenho minhas dúvidas, porque depois do que foi encontrado, né, a galera desmanchou, né, todas as coisas, desmanchou blindagem, às vezes desmancha porque quer vender o chumbo, né, mas, nossa, com esse tanto de informação que é difundido, a pessoa roubar um negócio desse é doida, né. Muito embora realmente o risco, né, seja muito baixo. Então, voltando a esse ponto da categorização, tá, gente? Essas fontes radioativas, né, elas não... essas usadas em medicina nuclear, elas são metálicas ali, né? Então, é difícil da gente ter uma dissipação desse elemento
como, por exemplo, aconteceu com o Césio, né? Então, o risco ali realmente não vai ser uma coisa sistêmica, de exposição global, de exposição geral, né? É mais relacionado a quem está manipulando o elemento em si, né? Não é nem ambiental, é mais local para o indivíduo que manipula, né, esse objeto. Bom, depois que a CNEM recebeu esse alerta da empresa de transporte, obrigatoriamente eles tiveram que notificar a Agência Internacional de Energia Atômica para poder atender a esses acordos internacionais, porque o Brasil é membro signatário, né? Então, além da questão, né, de difusão de informação, eles também precisam fazer essa notificação, porque existe um programa da agência que se chama ITDB, que é Incident and Trafficking Data Bank. Então, que é um banco de dados ali de qualquer incidente, né, ou tráfego ali de fontes. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais que eu suponho, né, que essas pessoas que roubaram esse veículo não sabiam que se tratava de um troço que tinha elemento radioativo, a gente sabe que existe, né, aquela ideia lá de terrorismo radiológico, né? Então, existe um grupo ali de trabalho, né, de combate ao tráfico ilícito de material nuclear radioativo, tá? E a gente tem um aqui do Mercosul, inclusive, tá, gente? A gente nunca teve registro, de fato, de um evento aí de terrorismo radiológico, né, de larga escala ou de qualquer magnitude, mas não quer dizer que não possa acontecer. Inclusive, também tem um episódio sobre isso aqui no podcast, tá, gente? Então, essas foram as informações que a CNEM repassou isso no dia 5, né? E quem deu essas informações é um rapaz chamado Alessandro Facuri, ele é o diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear, ele que fez as publicações ali. E aí, no dia 6 de julho, que é um sábado, né, uma das fontes foi encontrada no lugar chamado Jardim Iguatemi, numa loja de bateria, tá? Só que também, assim, eles foram lá, recolheram, né, inclusive acho que já era até a própria fonte ali de galho, que era a única que tinha atividade residual, porque ao que foi notificado pela CNEM, as outras 4 ali que era de tecnésio já estavam decaídas, eles chamam de exaurido, quer dizer que já decaiu e não emite mais radiação, pelo menos não a níveis perigosos, né? Então, né, fica praticamente um metal descartável ali de boa, teoricamente, né? Então, né, foi acionado lá a CNEM para vir fazer o recolhimento dessa fonte aí de galho, né? Mas, na verdade, eles encontraram o invólucro, só, né? Eles não conseguiram encontrar a matriz interna de galho de fato. Então, pra vocês verem, os caras desmancharam tudo, né, gente? E aparentemente estava ali, né? Estão decaído ali as coisinhas, não tinha nada de contaminado, mas o bombeiro foi lá, o pessoal do IPEM, da CNEM foram lá para recolher esse material. E daí no dia 8, que foi ontem, hoje eu falo dia 9, né? Terça-feira. Então ontem, dia 8, que foi uma segunda-feira, eles conseguiram recuperar essa matriz de galho num ferro velho, num desmanche. Eles conseguiram encontrar alguns resquícios de blindagem também, né? Um balde lá íntegro, enfim, encontraram umas partes lá, né? E outras não. E eles recuperaram. E daí o que a CNEM notificou isso ontem mesmo, tá no site, se vocês entrarem lá, acredito que vai estar lá ainda, né? Que eles recuperaram o único dos elementos que de fato ainda emitia radiação, por ainda ter um nível de atividade radioativa ali, né? Que era o do galho. Né, e o restante, né? Que não encontraram, mas já teoricamente já decaiu pelo tempo que transcorreu. Então não precisa encontrar mais. E eles encerraram as investigações, tudo que tange a responsabilidade da CNEM, né, e que eles em breve postariam ali no site deles, né, mais informações relacionadas a esse caso, para quem se interessasse em acessar e como que foram conduzidas e todos os esclarecimentos, porque tem que fazer relatório disso aí, né. Mas só pra vocês saberem, tá, gente? Não é a primeira vez que acontece esse negócio de roubar carro com fonte, não, tá? No Brasil. Inclusive, até no meu livro eu comento sobre isso também, tá? Então, já teve aí, ao longo do tempo, um monte de carro que transporta fonte e é noticiado. A diferença é que, às vezes, a notícia não pega tanta magnitude. Hoje em dia, com Instagram, com TikTok, rede social, né, as informações difundem muito mais rapidamente, né? Mas antigamente também sempre já teve vários casos de carro que foi roubado. Teve casos que nunca foi recuperado também, e de fontes com uma categoria maior ainda de risco. Só que não tem muito o que fazer, né? Porque se rouba e some, o que nós vamos fazer se não dá pra encontrar? Não existe um meio pra encontrar. Nunca, eu também não sei se dá pra identificar se alguma vítima foi procurar atendimento, né? Sem sucesso, ou se morreu e nem sabe se era disso, se é que violaram, né? Enfim, né? A gente sabe que o pessoal rouba e desmancha, mas ao que tudo indica, realmente o pessoal não roubou com a intenção de dissipar material radioativo, era assim, só de pegar tudo que tinha e vender e desmanchar tudo que dava para juntar dinheiro. É isso que deu a impressão.
Bom, e as minhas considerações finais acerca desse evento é que realmente, né, a magnitude disso, ao meu ponto de vista, realmente é muito baixo, tá, gente? Eu acredito sim no que a CNEM publicou ali. Eu só acho que podiam ter publicado antes todas as informações que eles tinham, como, por exemplo, né, a categorização de risco, o fato de ser uma fonte que já está decaída, porque quando você joga a informação de qualquer jeito, como eu falei, né, o modo como isso chega na população é muito complicado, as pessoas vão entender que aquilo dali tem um risco muito maior do que de fato tem, e isso gera alarde, isso reforça o que a gente chama de radiofobia, né, essa terminologia desse medo que as pessoas têm com relação à tecnologia nuclear, né? Inclusive esse é o meu trabalho aqui no podcast, de tentar desmistificar um pouco disso, só que fica difícil, é um trabalho ingrato, porque como que você vai mostrar para as pessoas isso, né, se às vezes existe essa limitação, essa dificuldade. Eu acho que teria sido interessante se a CNEM tivesse, como eles têm esses meios de comunicação, que eles tivessem achado um modo de difundir isso por meio de por exemplo, o próprio rapaz, que é esse Alessandro, né? Que de repente ele mesmo tivesse feito um vídeo para que a CNEM pudesse publicar isso nas suas páginas de comunicação e atingisse o maior número de pessoas, porque uma pessoa leiga que vai ler o que a CNEM está escrevendo ali não vai entender. É um termo abstrato. Que era uma fonte de tecnécio. Tá, e daí? O que porra é essa, né? O que é isso? Eu não sei o que esse troço é. Isso é césio? Né? Não é a mesma coisa? Sabe? Falta elucidar um pouco mais a população, né? É claro que a CNEM tem os seus trabalhos de divulgação científica. Inclusive, eu consegui entender o que é esse assunto e gostar e me interessar por causa das cartilhas da CNEM que eu li há mais de 10 anos atrás, né? Eu nem sei quanto tempo atrás. 15 anos atrás, nossa senhora, 16 anos atrás, em que eu li pela primeira vez e entendi do que se tratava. Então tem material. Só que hoje a gente está numa outra época, numa outra geração, onde a informação se passa por meio de vídeo de Instagram, por vídeo de TikTok, né? Por meio de Reels. Então, de repente, eu acho que teria sido muito legal, né? Se eles pudessem ter se dado ao trabalho de fazer um videozinho desse para difundir, a gente poder ter uma fonte confiável. Porque, gente, não adianta, tá? A única fonte confiável com relação a esses assuntos é o Ministério da Ciência e Tecnologia, gente, não tem como. Mas eu vi no Jornal do Globo. Mas eu vi na BBC. Mas eu vi não sei aonde. Né? Muito embora esses jornais sejam muito bons, né? Tentem trazer a informação na íntegra, do jeito mais claro possível, às vezes o jornalista que está escrevendo, ele não é especialista naquilo, ele não vai usar as terminologias corretas. Ou, às vezes, jornais que são oportunistas vão se aproveitar disso para fazer o clássico sensacionalismo em cima de um negócio que não é. Né? Então aí já fala, lembre do acidente de Goiânia, como foi, olha só, esse acidente de São Paulo vai ser o pior acidente do Brasil, não sei o quê. Ai, gente do céu, pelo amor de Deus, não vai. Nossa, gente, se fosse, vocês podem ter certeza que as medidas de ação iam estar sendo muito mais drásticas. Então não de fato realmente acho que é aquilo mesmo que eles falaram. Como eu falei, né, eles só podiam ter falado que já estava decaído antes, né? E porque assim, a gente lendo, eu entendia que o gerador estava novinho. Tá saindo da empresa de radiofarmácia, tá indo pra clínica porque tá novo, né? Mas aparentemente é o contrário, né? Tava indo embora das clínicas, né? Pra outro lugar, ou sei lá eu pra onde, e tava vazio. Então isso aí fica meio, né? Mas tá indo ou tá voltando? Mas eu gosto de dar, né? O braço a torcer e pensar que nosso meio de comunicação oficial está correto e que não há problemas, né? E se tivesse, eles não deixariam passar, porque acho que a gente já aprendeu bem, né, o que acontece quando a gente deixa essas coisas mal resolvidas, vide no acidente de Goiânia. Claro que em magnitude melhor. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, que eu tenha esclarecido para vocês do que se trata com relação a risco. Tá de boa, né? Não precisa de alarde, pelo menos com base nas informações fornecidas pela própria CNEM, né? Então, aparentemente tá tudo certo, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, ou se vocês quiserem que eu explique melhor algum conceito, ou se alguma coisa não ficou claro, ou se vocês têm informações diferentes, qualquer que seja, entrem em contato comigo, podem me mandar lá pelo Instagram, né, @radiaçãoparaleigos, ou então por e-mail, né, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu acesso. Pra quem me escuta pelo Spotify, tinha um negócio aqui de interação de caixinha, mas tá meio esquisito. Acho que a plataforma tá mudando e sumiu minhas caixinhas daqui. Então, vocês me procuram por um desses 2 meios de comunicação, tá, pessoal? Que eu certamente lerei e responderei com o maior prazer. Muito obrigado a todos vocês que me escutam e nos ouvimos no próximo episódio.